Boa noite, família Dá um Chute no Preconceito. Boa noite aos visitantes da página. Já peço para curtir e acompanhar o nosso movimento lá na luta de uma sociedade mais justa, mais inclusiva para todos. Eu peço, nós temos essa missão de levar até você uma mensagem positiva e de acreditar num mundo melhor, não só para nós, não só para as pessoas com deficiência, mas para todos. Mudando a sua percepção sobre a T21, a síndrome de Down, focando nas potencialidades e não na deficiência. E eu sou o Jonas Lefa Fernandes, estou na casa dos 30 anos, tenho a pele clara, cabelos curtos, castanhos escuros, uso barba, tenho rosto comprido, nariz médio, olhos castanhos escuros, estou vestindo uma camisa branca com a marca do movimento Dá um Chute no Preconceito. E atrás de mim tem um banner também do Dá um Chute no Preconceito. Hoje, nós teremos uma live para falarmos sobre os direitos das pessoas com deficiência. Até aqui conquistados esses direitos, né? Porque esses direitos vêm através de uma luta, né, da sociedade pela aquisição. E ainda nós lutamos para defendê-los, né? A gente está passando por um processo de defender agora os direitos. Em nosso bate-papo, aqui, nós vamos falar com a mãe da Alicia, a advogada, sócia da Quadros e Trindade Advocacia, especialista em direitos de saúde, com foco nas terapias de desenvolvimento global. Vamos falar hoje à noite com a Tayane Trindade Camargo. Boa noite, Tayane, tudo bem aí contigo? Oi, Jonas, tudo bom? Tudo ótimo. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou a Tayane Trindade Camargo, eu sou advogada, eu sou a mãe da Alicia, como eu falei antes. A minha filha é uma criança típica, se é que alguma criança é típica, cada uma tem as suas particularidades, né? Então, assim, eu acabei me especializando em direito de saúde em benefício próprio, porque eu sou trombofílica. Descobri isso enquanto estava grávida da Alicia. Precisei de um tratamento muito, muito caro, que eu não tinha condições de pagar na época que eu estava gestante, e fui em busca dos meus direitos. E de lá para cá, essa caminhada toda, eu fui me especializando cada vez mais nessas terapias, nesses tratamentos, em solicitar medicação especial, tratamento especial, exames que planos de saúde não cobrem, medicações que o Estado não fornece, e acabei me especializando bastante nessa área, e eu gosto muito dessa área. Eu me satisfaço bastante, eu me realizo muito fazendo isso, né? É uma das coisas que eu gosto bastante de fazer. Eu sou morena, com cabelo comprido, estou de cabelo solto, meu cabelo é preto, eu tenho uma boca um pouco grande, eu tenho um nariz que fica um pouco saliente no meu rosto, meu nariz também não é pequeno. Atrás de mim tem uma parede com um papel de parede floral, claro. Tá certo, Tayane. E hoje, aqui na nossa live, teremos representando a família Dá um Chute no Preconceito. Nós vamos falar com o meu colega de luta, o cara que agitou Gravataí aqui na causa da inclusão das pessoas com síndrome de Down, junto com a Dora, o Chico, a Anitta e a Adri. Hoje nós vamos falar com o Afonso Forni. Tudo bem contigo, Afonso? Tudo jóia, Jonas. Tudo bem, Tayane? Boa noite para todos. Boa noite a quem nos assiste. Eu sou o Afonso Forni, Afonso Henrique, pai da Dora, de 7 anos, T21, do Francisco, de 6, e da Anitta, de 15 anos, esposo da Adriana Nhoque, que me acompanha nessa luta há mais de 7 anos já. E nós estamos aqui para a gente tentar trazer um pouquinho de informação nessa área jurídica que é tão relevante e que, às vezes, as pessoas, por falta de informação, por medo de buscar os seus direitos, né? Quando se fala em direito, em deveres é muito fácil, né? Todo mundo levantar essa bandeira dos deveres de cada um, mas às vezes se esquece dos direitos, e não é direito porque é pobre, direito porque é rico, é direito, porque está na lei. E eu acho que vai ser bem pertinente essa nossa conversa hoje. Eu sou moreno, o cabelo já está
um pouquinho de neve, pelos meus quase 50 anos. Uso cavanhaque, tenho o rosto comprido, sou magro, estou usando uma camisa branca com o símbolo do Dar um Chute no Preconceito também, e atrás de mim um banner multicolorido com o logo do Dar um Chute no Preconceito e as bonequinhas clássicas. É isso. Tá certo, gente. Olha só, esse tema da nossa live é muito importante, né? Porque a gente tem tantos direitos já conquistados, mas a gente não tem conhecimento, né? E nossa missão hoje aqui é levar até você os direitos que você tem, que a pessoa com deficiência tem. E a primeira pergunta que eu vou fazer nessa noite, né, que é um dos temas mais recorridos para nós aqui, é uma questão sobre os planos de saúde. E a minha primeira pergunta é sobre este tema, né? Sobre o convênio negar algum atendimento, alegando não estar no rol da ANS, ou ainda mais, negando a quantidade de sessões por ano. Há uma forma de reverter isso, tanto a negação do atendimento quanto a quantidade. A forma de reverter é somente na justiça, Tayane? Se tiver uma negativa direta do plano de saúde, a forma de reverter isso, infelizmente, é só recorrendo ao judiciário. Tá? Mas, assim, ó, independente disso, a boa notícia é que, se recorrendo ao judiciário, nós conseguimos garantir todos esses atendimentos, tá? Então, assim, focando em algumas coisas que tu pontuaste aí na tua colocação. Não pode, já vamos de cara falar o seguinte, o plano de saúde não pode limitar o número de atendimentos, tá? De um deficiente dizer, nossa limitação, você tem direito a 20 sessões por ano de psicoterapia, ou 40 sessões de TO, ou 20 de fono. Isso é vedado, tá? Isso é vedado pelas normas vigentes hoje, isto já é vedado. É vedado por quem? É vedado pelo judiciário, que já diz que o plano de saúde não é o administrativo do plano de saúde que tem competência para dizer qual é o tratamento suficiente para que a criança ou deficiente adquira o seu desenvolvimento de uma forma satisfatória. Então, não tem como o plano de saúde dizer assim, nós damos 20 sessões de fono para uma criança com Down que precisa desenvolver a fala, que ela tem um déficit de cognição, de aprendizagem. Então, assim, não tem como o plano de saúde falar isso. E a boa notícia é que nós conseguimos reverter, sim, todas essas decisões e fazer com que o judiciário obrigue os planos de saúde a fornecerem esse tratamento de forma ilimitada, de forma contínua, porque isso é um tratamento contínuo, isso é uma construção, e cada idade vai tendo uma necessidade diferente. Em algum momento ela vai ter que começar a adquirir, a aprender a falar, depois ela vai aprender a se expressar, então cada idade vai tendo um desenvolvimento satisfatório. Só que tem pessoas que fazem tratamento ao longo da vida toda, né, que fazem terapia ocupacional, que é uma coisa super importante, fazem uma vida toda. A pessoa que tem deficiência não pode ter limitação de tratamento. Não interessa o que as pessoas vão dizer, não interessa o que alguém vai te dizer na porta do consultório e dizer assim, não, o plano X autoriza somente 20, não adianta nem tu pedir. Não, realmente, pedir para o plano adianta simplesmente para a gente ter a negativa para estar apto para entrar na justiça, porque na justiça nós revertemos isso. Tá? Assim, com relação às terapias, o que acontece? O restante das terapias. O plano de saúde já diz de cara, não damos terapia ocupacional, não fornecemos psicoterapia, não fornecemos ecoterapia, não fornecemos musicoterapia, que são coisas muito importantes para eles adquirirem o seu desenvolvimento. E a gente consegue reverter isso na justiça. O bom é isso, que dá para fazer, que a justiça consegue fazer com que se revertam essas situações. Só que, infelizmente, não temos como conseguir isso sem entrar no judiciário. Tá? Então, assim, é uma briga constante, deveria ser um direito, eles já sabendo que a gente consegue reverter isso depois, já deveriam fornecer, porque eu acho assim, qualquer tempo perdido nessa caminhada é muito penoso para as famílias todas, às vezes é um tempo que não se recupera,
né, esse tempo de busca pela justiça, e a gente sabe que justiça nesse país é uma coisa que não é uma coisa rápida, embora nesses casos de saúde a nossa experiência tem sido muito boa, nós temos conseguido de forma muito rápida o atendimento, e por incrível que pareça, agora durante a pandemia está ainda mais rápido, as decisões estão sendo todas, os processos estão todos eletrônicos, então acaba que isso deu uma celeridade nos processos muito, muito satisfatória. Para esses casos de saúde especificamente, assim, tá super bom, assim, a função da pandemia nos ajudou a conseguir algumas coisas. Então, resumindo assim, Tayane, a pessoa entra, pega a negativa do plano de saúde, ó, você não pode, aí você tem um papel assim, ó, você não pode. Aí entra na justiça, e em quanto tempo eu gostaria você falou que está mais rápido o processo, né? Quanto tempo mais ou menos uma família vai levar para conseguir o atendimento? Tá, assim, ó, eu já vou explicar como é que tem que fazer, tá? A pessoa vai entrar e vai pedir para o plano de saúde. O plano de saúde vai negar. O que nós precisamos? Esta criança, esta pessoa precisa de tratamento de fono, de psicoterapeuta, de TO, de ecoterapia e de musicoterapia. Vamos dizer que ela precisa desses 5, tá? A pessoa tem que pegar 3 orçamentos de cada uma das terapias. Pega 3 orçamentos. Tá? De posse desses 3 orçamentos, nós conseguimos ingressar, tem que ter um laudo dizendo, um laudo do neuropediatra, enfim, do médico especialista que trata aquela pessoa. Um laudo dizendo, a pessoa tem um CID tal, precisa fazer isso, isso, isso e isso, em função disso, disso, disso e disso. Um laudo completo, tá? Eu até posso depois disponibilizar um modelo de laudo ali, que é ótimo também para conseguir essas coisas. De posse desse laudo, dos orçamentos, dos 3 orçamentos de cada terapia, passa para o advogado ingressa na justiça, faz um pedido de liminar, que a gente chama. O que é uma liminar? É uma antecipação do entendimento do juiz. Tá? Então, por mais que esse seja o pedido para o final do processo, nós conseguimos antecipar a decisão do juiz, para que ele conceda uma liminar, para que essa criança não precise ficar esperando até o final do processo para ter os tratamentos. Então, o deferimento dessa liminar, nós estamos conseguindo num prazo entre 30 e 45 dias. Tá? Nos nossos casos, no escritório, nós temos conseguido isso num prazo muito, muito curto mesmo, assim, sabe? Tem casos que a gente consegue em 1 semana, o deferimento da liminar. Muito rápido mesmo. Ultimamente realmente está bastante rápido, eles estão muito atentos a essas questões o Judiciário Gaúcho está realmente sendo um diferencial nesse assunto, tá? Em que pese ter decisões no restante do país todo, o Judiciário Gaúcho é muito atento, assim, a essas questões de saúde e de necessidades especiais no geral. Importante ser rápido, porque a gente diz, né, a estimulação precoce, ela tem que ser precoce, ela tem que ser quanto mais cedo, melhor, né? Então é importante isso, ser rápido assim, né? E eu quero já perguntar agora para o Afonso, então, eu quero que ele comente das suas experiências que ele teve com a Dora, sobre essa questão de plano de saúde e os atendimentos. Como é que foi aí, Afonso? Peraí, deixa eu te botar áudio aí, agora sim. Opa, a Tayane esclareceu perfeitamente o caminhar que a gente tem que fazer, e eu acrescento, hoje nós estamos sob liminar para o atendimento de fono e ecoterapia da Dora. Infelizmente, hoje em Gravataí, a ecoterapia deu uma pausa, não está sendo executada, mas ela continua com os atendimentos de fono, e nós fizemos um caminhar um pouquinho diferente, que foi, na verdade, a pediatra da Dora laudou os ganhos que ela já estava tendo, porque ela já fazia, desde os 20 dias, desde os 20 dias de vida, ela já fazia estimulação precoce, a partir dos 2 anos ela entrou com a fono, e nós resolvemos, então, porque o plano de saúde dizia que eles tinham fono, mas tinha que ser no centro de atendimento deles, e não na cidade onde eu estou, na clínica multidisciplinar que a Dora estava inserida, que todos os profissionais se conversavam e sabiam do caso dela, né?
Então, é muito importante isso para uma pessoa com deficiência, essa interação, essa transdisciplinaridade dos profissionais que atendem ela. Essa troca de informação para o melhor ganho da criança ou da pessoa, enfim. O que a gente fez, então, diante dos avanços que a Dora já estava tendo, nós entramos com pedido para o plano de saúde, para ele, além de passar a pagar, pagar retroativo o que a gente já tinha despendido. Então, talvez por isso, ainda hoje estamos sob liminar, porque tem mais esse adendo no processo, né? Mas está sendo atendida há 3 anos já, sob liminar. Tá certo. Tayane, eu já quero te emendar uma outra pergunta. Muitos ainda não sabem que a pessoa com deficiência, ela tem atendimento prioritário nos atendimentos dos hospitais, no pronto atendimento. Vamos falar então um pouco sobre essa prioridade e quais os casos que ela se aplica. Tá, assim, temos uma determinação da ANS, Agência Nacional de Saúde, que estabelece esse atendimento prioritário para as pessoas com deficiência, tá? O que acontece na prática? Na prática, isso é uma das questões que é subjetiva. Por quê? Porque a pessoa que faz essa triagem de atendimento, vamos supor, numa emergência, urgência e emergência de um hospital, a pessoa com deficiência, teoricamente, ela tem, por lei, essa prioridade de atendimento. Mas acontece que tem casos específicos que, no entendimento daquela pessoa que está fazendo a triagem, existe alguém que está precisando mais do que a pessoa com deficiência. Então, essa questão é extremamente subjetiva, tá? Porque, assim, existe a questão de prioridade de atendimento em consultório médico, por exemplo, se for uma consulta de rotina, a criança com deficiência, a pessoa com deficiência tem prioridade de atendimento na chegada. Ela chegou, não interessa quantas pessoas tem na frente dela. Existe uma determinação da ANS, Agência Nacional de Saúde, que determina isso, que garante isso, né? Isso foi uma conquista de direito bastante significativa. Porque a gente sabe que, por exemplo, tem pessoas que têm uma hiperestimulação e elas não conseguem ficar paradas, elas não conseguem ficar quietas, muitas vezes a família não consegue dominar aquela situação, a criança vai ficando cada vez mais agitada, se nós já nos agitamos com a questão da espera, muitas vezes prolongada numa sala de espera, tu imagina uma pessoa que é hiperestimulada e que não consegue ficar parada, né? Então, existe essa prioridade de atendimento, ela tem que ser requerida, tá? Ela tem que ser requerida de qualquer forma, e especificado, claro, que nem eu relatei, se nós estivermos na antessala de um pronto-socorro, para ter esse atendimento e estiver chegando uma pessoa baleada, a pessoa com deficiência não vai ser atendida primeiro, né? Então, isso realmente é uma questão muito subjetiva e as pessoas têm que ter, eu falo, a gente tem que apelar muitas vezes para o bom senso, né, de quem está esperando aquele atendimento, né, da família. Às vezes é uma questão leve, é uma questão que pode esperar, vamos dizer ali uns 5, 10 minutos, ok, mas tem questões que realmente são um pouco mais urgentes. Mas sim, existe a legislação e eu posso disponibilizar para vocês o número do decreto, da determinação da ANS, para quando precisar ser usado, vocês terem em mãos e dizer, olha só, não dá para ficar passando 5 pessoas na minha frente que estão super, tendo atendimento de rotina, e eu tenho aqui na minha mão uma lei que me garante que eu possa ter esse atendimento prioritário, né? Uma pergunta, essa pessoa, ela tem que levar impressa algum papel, alguma coisa, ou simplesmente dizer o número da lei já adianta para... Ela chegou lá no atendimento... Só dizer o número da lei... Na verdade, assim, é uma coisa que eu acho que deve ser extremamente cansativo. Deveria adiantar, né? Deveria adiantar dizer o número da lei, mas... Não, enfim, assim, tem que pelo menos saber, ter o conhecimento de qual é, mas, assim, que nem eu digo, eu acho extremamente cansativo a gente ter que passar o tempo inteiro brigando para ter os direitos que a gente tem, né, e obrigando as entidades, os servidores públicos, né, enfim, a cumprirem com uma determinação que eles deveriam saber, de que eles deveriam atender, e nós temos que chegar o tempo inteiro e ficar reivindicando os direitos
solicitando que seja atendido, que seja observado tal lei, que seja contemplada tal situação diante do número da lei tal. Ou seja, nós teríamos que virar uns almanaques ambulantes sabendo o número de trocentas mil leis para cada situação que a gente fosse viver no dia a dia. Né? Então, assim, qual é a recomendação que nós damos às pessoas que nós atendemos? Tenha para aquela situação, tipo assim, eu preciso dessa orientação para essa situação específica. Para atendimento prioritário, eu já vou pelo menos buscar ali no meu celular, eu preciso disso, disso e disso. Tá? Então, assim, como eu tinha falado, eu posso disponibilizar algumas coisas ali que vão ser bastante úteis para essas situações. Tá certo. Isso é importante, né? Quando você chegar num ponto de atendimento, né? Já saber que seu filho tem prioridade. Você ou pessoa com deficiência que está chegando num pronto atendimento, né? Não só filho, né? A pessoa com deficiência pode ir num pronto atendimento também e saber que você tem prioridade. Fala, Afonso. E é incrível que essa aquisição de informação, a pessoa tendo a informação, o atendente, né? Que talvez não tenha essa informação ou que tenha, mas tá sem uso. Quando ela vê que a pessoa tem o conhecimento do seu direito, ela disponibiliza. Né, sabendo que a pessoa não é ignorante ao seu direito, ela já muda a postura e o atendimento normalmente acontece. Né, mas tu tem que saber. A gente tem que empoderar as pessoas com o conhecimento, como a Tayane falou, saber que realmente tem direito a isso, tem direito àquilo. Não precisa saber o número da lei, às vezes, né? Não vai ser a biblioteca ambulante de número de leis, mas sabendo que tem direito àquilo, aquele outro, as pessoas já mudam a postura em relação a ti. Como eu disse, assim, eu lamento muito ainda que a gente ainda esteja nessa... Nós já progredimos muito nessas caminhadas, mas nós ainda temos um caminho longo a percorrer para chegar nesse ponto de não precisar, que nem eu digo, virar um barraqueiro, porque a gente passa brigando, né? A gente passa brigando para ter uma coisa que nos é garantida por N leis, pela Constituição, enfim, por tudo. Pessoal aqui já está perguntando o número da lei. A gente vai postar aqui, né, nos comentários depois, tudo certinho para vocês. Eu, infelizmente, não sei todas de cor. Mas vamos comentar depois aqui, vamos organizar e vamos postar para vocês, tá? Vamos lá, então, vamos para a próxima pergunta. Desculpa, que aqui o papo está tão bom que eu quase que me perdi no meu roteiro. Olha aí. Eu quero falar aqui sobre a nossa próxima pergunta. A gente está lutando muito contra um decreto, o 10.000, esse a gente sabe de cor, o decreto 10.502 de 2020, do dia 30 de setembro de 2020, obviamente. A gente sabe até a data, que muda a Política Nacional de Educação Especial. A pergunta que eu gostaria de fazer para a Tayane é justamente direcionada ao direito de acesso às escolas de educação infantil e ensino fundamental, pública ou privada, pela pessoa com deficiência, o acesso à matrícula, né? Se a escola pode negar a matrícula hoje, né? Não com esse novo decreto. E se muda algo com o novo decreto, né? Então, eu quero deixar já essa pergunta para a ti, Tayane. Tá. Eu acho que essa é a pergunta que eu mais respondo desde que esse decreto, essa maldição desse decreto, se é que eu posso usar essa palavra, vocês me desculpem, mas é uma maldição isso, porque isso é de um retrocesso ímpar, assim, o que eu vinha falando na tua pergunta anterior, que nós temos uma longa caminhada ainda e já adquirimos muitas coisas importantes, esse decreto é de um retrocesso, assim, é cruel esse decreto, né? Então, assim, vou exemplificar, vou te responder o que tu me perguntou, como é que funciona hoje? Hoje, há 30 anos, né? Porque a gente está falando da Constituição de 88 para cá, nós temos, de 30 anos para cá, a questão da escola inclusiva. O que é a escola inclusiva? A rede pública e privada não pode negar vagas para pessoas com deficiência. Tá? Então, assim, isso é vedado por leis, assim, tem o Estatuto do Deficiente, né, que é de 2016,
Tem a de Nova York, agora me fugiu a palavra. Me esqueci, enfim. Convenção de Nova York também, que também garante. Convenção de Nova York, que também garante, que também foi um salto, assim, né, nos direitos adquiridos pelas pessoas com deficiência. Então, como é que funciona na prática? Na prática, a gente sabe que tem uma negativa velada, né? O que acontece? A pessoa vai lá, pergunta, vamos supor, eu ligo para lá e pergunto se tem vaga na escola. Tem vaga na escola. Aí os pais se dirigem até a escola e a pessoa que está fazendo a triagem lá, a diretora, enfim, a pessoa que representa a escola, descobre que esta criança que precisa ser matriculada é uma criança que vai ter que ter um atendimento diferenciado. Aí aquela vaga magicamente se evapora no ar, né? É assim que funciona na prática, não é assim que funciona na prática? E o que acontece? Essa vaga some. Ou então, o que acontece? Ah, nós temos a vaga, mas eu acho que aqui não é o melhor lugar para o seu filho. E aí vocês acabam desistindo de lutar pelos seus direitos, porque vocês já pensam, se essa escola já não quer o meu filho aqui, como é que eu vou colocar o meu filho aqui sabe Deus o que meu filho vai passar aqui dentro? Sabe? Então, assim, ó, essa negativa, que não é uma negativa, né, que é uma negativa mascarada, impositiva, diz assim, não, a vaga existe, mas eu não sei se aqui é o melhor lugar. Nós não somos adaptados para isso. Duas questões importantes aí. Uma, se for escola da rede privada, ela não pode, de forma alguma, cobrar taxa extra para ter atendimento em vaga inclusiva. Isso também é vedado por lei, tá? Não existe cobrança de taxa extra para criança incluída na escola. Isso é uma vaga inclusiva ou isso é uma vaga exclusiva? Porque se tu vai ter que pagar... Os pais já gastam horror em terapias, em várias coisas, em atendimentos, né? Então, assim, ou a escola tem vaga ou ela não tem vaga. Ela é obrigada a ter vaga, ela é obrigada por lei a ter essa vaga, e se ela tem essa vaga e vai fazer a matrícula, ela é obrigada por lei a cobrar exatamente o mesmíssimo valor que uma criança típica vai pagar. Né? Então, assim, chegou lá, o que nós indicamos para conseguir essa vaga? Liga, vê se tem vaga, filma a entrevista, grava a entrevista, façam isso. Aí voltamos para a história de que precisamos brigar pelos nossos direitos. Precisamos. Mas nós precisamos muito para que a gente possa chegar num ponto, num patamar, que os próximos pais não precisem passar por isso, que eles cheguem na vaga da escola e a escola diga assim, ó, sim, tem vaga, sim, temos uma pessoa preparada para atender o seu filho, sim, o seu filho vai conviver com as outras crianças, até as outras crianças entenderem que tudo que é diferente é possível. Então, assim, ó, é isso que eu digo, eu considero esse decreto de um retrocesso atroz, porque até hoje funciona assim, dessa forma. Tem a vaga, é proibido negar, é proibido dizer que não tem como fazer, é proibido cobrar taxa extra. Agora vamos para a treva, que é esse decreto. O que é a treva? Esse decreto quer fazer com que a gente retrocesse, né? Tem um retrocesso aí de 30 anos. Esse decreto é inconstitucional. Esse decreto é inconstitucional, porque essa vaga, essa garantia é constitucional. Por que ela é constitucional? A Convenção de Nova York teve força de emenda constitucional. Então, isso faz parte da Constituição. Ela faz parte da Constituição. A escola inclusiva faz parte atualmente da nossa Constituição. Então, este decreto não pode vigorar, não tem como esse decreto vigorar, e já tem várias entidades com ações de inconstitucionalidade desse decreto, que é efetivamente inconstitucional. O que ele quer fazer? Ele quer voltar 30 anos e criar escolas especiais, vagas especiais, ele quer voltar. Ou seja, todo mundo que é diferente, nós vamos fazer o seguinte, vamos botar todo mundo para o lado, e as crianças que têm Down vão conviver só com as crianças que têm Down, as crianças que têm autismo vão conviver só com as crianças que têm autismo, as crianças que têm surdez vão conviver só com as crianças que têm surdez, ou deficiência auditiva, perdão. Então, assim, vai ser isso que vai acontecer. E onde é que isso vai nos levar? Onde isso vai nos levar como sociedade,
como sociedade que quer que os nossos filhos cresçam entendendo que todas as possibilidades são aceitáveis e são normais, e que o mundo é possível para todo mundo, que o mundo é inclusivo para todo mundo. A gente diz, né, Tayane, que uma sociedade melhor se constrói na escola, porque é lá que tu tem uma geração nova que está sendo formada, né? Então, se essa geração nova, a partir da educação infantil, lá dos seus 4 anos, ou da creche até, né, se ela crescer com todos aprendendo que somos diferentes, né, cada um tem as suas particularidades, o mundo vai ser melhor. Porque essa criança que está lá convivendo com a minha filha Luísa, ela vai ser outra pessoa, porque ela vai entender que as pessoas têm suas diferenças, ninguém é igual a ninguém. E ela vai se tornar um adulto, talvez um profissional, vai se tornar um médico, talvez, que vai saber lidar, como dar a notícia, por exemplo, para uma pessoa que recém soube que seu filho tem T21, né, lá no parto. Ou vai formar um comerciante que vai saber atender a pessoa com deficiência e não vai perguntar para a mãe ou para o pai que está na loja, vai perguntar para a pessoa, vai perguntar para ela, você gostou da roupa? Ou não vai perguntar para a mãe, ele gostou da roupa? Não, vai perguntar para a pessoa com deficiência. Por isso é importante a convivência desde cedo, e por isso que a gente aqui do movimento Dá um Chute no Preconceito é totalmente contra esse decreto. Porque você não pode tirar esse direito. Não pode ser preferencialmente. Não. E assim, eu já quero me desculpar de antemão, assim, se eu usar algum termo que não seja, sei lá, politicamente correto, né? Mas eu estou tentando me fazer entender por várias pessoas, então eu já peço desculpa de antemão, tá? Mas assim, uma coisa, tem uma sobre a Convenção de Nova York que a gente estava falando, né? Que foi a primeira norma que virou emenda constitucional, né? Então, assim, uma das citações dela que eu separei para a gente conversar, a educação inclusiva é incondicional. Uma escola inclusiva é uma escola que inclui a todos sem discriminação e a cada um com suas diferenças, independentemente de sexo, idade, religião, origem étnica, raça, deficiência. Uma escola inclusiva é aquela com oportunidades iguais para todos e estratégias diferentes para cada um, de modo que todos possam desenvolver o seu potencial. Uma escola que reconhece a educação como um direito humano básico e como alicerce de uma sociedade mais justa e igualitária. Ali diz tudo. Não tem como ser diferente. Teria que ter alguma discussão jurídica em cima desse texto? Não. Né? Afonso? Simplesmente o decreto não deveria existir. Exato. Ponto. Mas estamos no tempo para isso. Eu quero, Afonso, que tu nos atualize um pouco agora, né? A gente está aqui nos movimentos sociais lutando contra esse decreto. Eu quero que tu atualize um pouco o pessoal, como é que está essa tramitação desse decreto, como é que está essa situação, né, em Brasília. Um pouquinho antes, eu só queria comentar que na verdade, a gente está tirando o direito de todos ao convívio, não da pessoa com deficiência. Sim. Né? E as famílias, nós sabemos que tem famílias que apoiam, que já sofreram muito negação em escola, discriminação em terapias, e acham, veem no decreto uma esperança. Porque as palavras são muito bonitas que estão escritas neles. Mas, assim, na prática, criar escolas especiais, com que dinheiro que o governo, que não tem dinheiro, vai lá no município do interior da Amazônia, o interior do Rio Grande do Sul, que seja, vai construir uma escola especial lá naquele município? Ou não seria muito mais viável a escola, aparelhar as escolas regulares para que tenha condições de atender todos? As escolas regulares... Desculpa, antes de adentrar, perdão te interromper, mas antes de adentrar na questão de como que anda a tramitação,
Outra coisa, esse decreto possibilita que a escola diga se a pessoa pode ser incluída ou se ela tem que ir para uma vaga especial ou para uma escola especial. Então, vocês acham que vai acontecer o quê nessas escolas privadas que são obrigadas a fazer a contratação de alguém capaz de repassar esse ensino para essa criança? Claro, o que vocês acham que vai acontecer? Ah, não, essa criança precisa de uma escola especial. Vai ser isso, sabe aquele não velado? Aquele não vai mais ser velado, esse não vai ser... Não, ela precisa de uma escola ser segregada. A gente não pode ser ingênuo ou poliana a ponto de achar que a escola, né, a escola especial vai estar na esquina. Ela vai dizer, a gente não está preparado, né? Eles gostam muito de falar isso. Ninguém está preparado para atender ninguém. A gente se prepara durante o ano letivo, porque tem situações diferentes em cada turma, com cada pessoa, sendo típico ou atípico. Né? Então, assim, mas respondendo ao Jonas, tivemos a notícia hoje, então, muitos movimentos no Brasil inteiro ligados ao Congresso, movimentos de sociedade, de associações, de entidades ligadas à inclusão, movimentando nos bastidores também o pessoal político. Nós temos alguns PDLs, que são projetos de lei legislativos, né, para derrubar por inconstitucionalidade ou por qualquer outro motivo que se consiga pescar para derrubar esse decreto. Semana que vem está entrando a última notícia, né, a mais quente, mais recente, é que semana que vem está entrando em pauta, né, da Câmara de Deputados, um dos PDLs. Então, a nossa esperança, os grupos que nós participamos, é essa, que semana que vem a gente vai ter uma notícia boa, né? Eu gostaria muito que as famílias que hoje estão pensando a favor do decreto coloquem a mão na consciência que pode resolver na sua concepção, o problema do seu filho que tem uma deficiência severa, na parte de terapia, talvez, mas não confunda educação com terapia. Não queira misturar as coisas. A educação regular, a escola é uma coisa, terapia, contraturno, a necessidade que cada um tem de terapias adicionais é outra coisa. Não misture com a educação. Não queira fazer da escola um centro clínico. Perfeito. Eu acho que isso é um grande toque para as famílias, porque que realmente a gente está bem assustado com algumas falas e gente da mídia que defende o seu umbigo, né? Eu falo muito no umbiguismo, né? As pessoas olham só para o seu umbigo e não olham o todo, né? Tanto das pessoas com deficiência quanto as típicas que conviverão, e que foi o que a gente acabou de falar através de você. O problema é que nós estamos vivendo a era da grenalização de qualquer assunto, né? Então, assim, o que acontece? As pessoas não se deram conta, e mesmo muitas pessoas que precisam disso e que sabem que isso é um retrocesso absurdo, elas não se deram conta que isso não é uma questão política, né? Que não é se tu é do A ou do B, isso é inconstitucional, a gente sendo de A ou de B, isso é um retrocesso, a gente sendo de A ou de B. Então, assim, não queiram penalizar a minha filha, não queiram penalizar a filha de vocês, eu digo penalizar a minha filha, como bem falou o Jonas, de ter essa riqueza de convívio, e penalizar as filhas de vocês, os filhos de vocês da mesma forma, de ter essa pluralidade de convivência, né? Isso independe de ser A ou B. Então, vamos parar de granalizar isso, porque isso tem que ser uma luta em conjunto de todos nós que acreditamos na inclusão, né? Independente de partido político, isso tem que ser uma luta da sociedade como um todo. E olha o perigo do que vem junto com esse decreto. Em Brasília, já está indo para o segundo turno a aprovação do homeschooling. Sim. É a bolha da bolha, né? Então eu vou ensinar meu filho em casa, ele não vai mais nem para a escola, seja inclusiva ou exclusiva, ele vai ficar em casa. Então eu isolo ele como
alguns anos atrás, né, escondo meu filho, porque ele tem uma deficiência, né, e ele não vai mais pisar na rua, de certo, né, ele não vai viver num ambiente de trabalho, não vai viver num ambiente de sociedade qualquer, não vai no shopping passear comigo, né, porque ele está na bolha, ele não vai ter essa convivência. É um absurdo o que está acontecendo. Mas, enfim. Gente, eu vou abrir um espaço agora para agradecimento pessoal, vou fazer uma interação com o público, mas eu já vou adiantando um comentário meu. A inclusão não é fácil. Vocês, pais, têm que estar presente na escola, conversar com o professor, trazer o professor para o seu lado, porque muitas vezes tem um professor, uma pessoa do outro lado, que não viveu a inclusão, né? Eu digo que as escolas, as estruturas do ensino da escola do século XIX, os professores que nasceram no século XX e os alunos que nasceram no século XXI. Então, estejam juntos com seus filhos na escola. Agora eu vou abrir um espaço para interação com o público aqui, então, vou agradecer, está bem movimentado, tá? Desculpe se eu não comentar alguém aqui, mas eu vou botar aqui no início, então, a boa noite da Rosângela Marcos, está aqui também conosco, Suelen Magnus também aqui, boa noite, Patissá está conosco também, Helena Beatriz, boa noite, Valéria Pisolotto está sempre com a nossa live também, nossa parceira. Suelen Assunção, boa noite, Janice, Jamile também conosco, boa noite, Carla também sempre conosco, boa noite, Viviana Dávila também, boa noite, Viviana, Elisângela também conosco, boa noite, Luz Anini conosco também, boa noite, Rodrigo, nossa, gente, tem muita gente, Adriana Nhoque, tu conhece a Adriana Nhoque aí, Afonso? Olha, bastante. Tá conosco aqui também. Amor da minha vida. Juliana Queiroz conosco também, galera, tem bastante aqui. A Ju eu não conheço. Gente assistindo. A gente vai abrir um espaço aqui ao Felipe também. Eu vi uma pergunta aqui do Felipe, eu já lancei aqui. Ele deve estar agradecendo. Então, gente, continue acompanhando, compartilhe as suas redes sociais. Nós vamos abrir um espaço para perguntas no final, né? Vamos abrir um espaço novamente. E aí, se você tem dúvida, pergunte. Vai colocar agora no finalzinho da tela. Não poderia deixar de agradecer também a presença da Gisele aqui. Boa noite, Gisele. Então tá, vamos agora para a nossa segunda rodada de perguntas aqui, então. Deixa eu já botar aqui no meu roteiro. Tayane, vamos falar agora, resumidamente, dos direitos da pessoa com deficiência em ter acesso a medicação contínua e também sobre leites especiais e fraldas. Quais são os direitos? Voltamos para a nossa primeira pergunta. Exatamente os mesmos. Deveriam ser fornecidos de forma ininterrupta. Medicamentos contínuos servem para isso. E quem precisa de fraldas ou insumos que sejam de qualquer natureza do deficiente tem direito a consegui-los. Através do Estado, do Estado-nação, né, da federação, do Estado, do ente federado, do Rio Grande do Sul, no nosso caso, e do município. Então, cada um tem uma escala, né, do que precisa. Aí tem coisas que o município fornece, tem coisas que o Estado do Rio Grande do Sul fornece, tem coisas que a federação fornece. Como descobrir? A gente entra na Secretaria de Saúde do município e faz um pedido da mesma coisa, de posse de um laudo, faz aquele pedido daquela necessidade. O leite especial, a fralda, enfim, a medicação X. A medicação X não tem na rede pública. Não tem na rede pública, nós voltamos para o judiciário e lá que vamos ingressar para conseguir essa medicação, essas fraldas, esse leite especial. E sim, se consegue, tá? Se consegue, o Ministério Público do Rio Grande do Sul é extremamente atuante nesse sentido, consegue os leites especiais, consegue essas fraldas, o MP é muito, muito bom, o nosso MP daqui é muito bom, nesse sentido, assim, para conseguir que se cumpra a lei, no caso.
Tá certo, Tayane. Eu já vou te emendar uma outra pergunta também referente a direitos, né? Agora sobre o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Podemos falar um pouco sobre ele e quem tem direito a este benefício? Tá. O BPC, falaste, é o benefício de prestação continuada. O que é prestação continuada? Quem tem deficiência há mais de 2 anos declarada. Qualquer tipo de deficiência, deficiência intelectual, mental, física, qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de deficiência declarada há mais de 2 anos, tem direito ao BPC. O que acontece? As pessoas confundem o BPC, é muito confundido o BPC, com a LOAS, que é a Lei Orgânica, tá? Então, assim, de assistência social. As pessoas confundem, existe uma confusão entre LOAS e BPC. Qual é o diferencial? A LOAS é um benefício que abarca vários benefícios, e dentre os benefícios que a LOAS prevê, existe o BPC. Então, o BPC está dentro da LOAS. Tá? Então, ele faz parte desse orçamento da LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. Quais são as peculiaridades do BPC? O BPC não tem 13º salário, tá? E o BPC não tem pensão por morte. Então, acontece, ele é para a pessoa do beneficiário, para a pessoa do deficiente ter condições de subsistência, tá? Quais são os requisitos do BPC? A pessoa, o grupo familiar não pode ter renda superior a 1/4 de salário mínimo, ou seja, a pessoa tem que estar na linha da pobreza mesmo para receber o BPC, tá? Tem que estar abaixo da linha da pobreza para receber o BPC, porque a lei entende, o legislador que fez a lei, né, entende que uma pessoa que ganha 1/4 de salário mínimo, a gente faz a seguinte conta, é uma família com 4 pessoas, tá? 4 pessoas na família. Não tem renda, para ter renda, ninguém pode ganhar nada, são 4 pessoas da família que ninguém trabalha, ninguém consegue fazer nada, né? Não tem nenhum tipo de renda, nem extra, nem declarada. O que acontece? Tu pega um salário mínimo e divide por 4, dá 260 e poucos por pessoa de renda familiar. Ou seja, a renda familiar não pode ser maior do que 200 per capita. E o cálculo é sempre esse, pega os 1.045 do salário mínimo e divide pelo número de pessoas da casa, do grupo familiar. São 10 pessoas na casa, divide por 10. É esse o cálculo, esse é o tal do requisito objetivo. BPC não tem outro requisito. A gente muda daquela parte do requisito subjetivo, que era do atendimento prioritário. O BPC simplesmente é um cálculo matemático. Ele é um requisito objetivo. Preencheu, ok, não preencheu, adeus, Mariana. Não tem o que fazer. Tá certo, gente. Afonso, também temos, ainda sobre questões, agora entrou um outro tema, que é isenção de imposto, né? Que eu queria que o Afonso comentasse um pouco, né, sobre essas isenções, por exemplo, na compra de um carro. Eu queria que você falasse, Afonso, desse processo que tu resumisse para nós, esse processo que você já passou. Sim. Nós temos o direito, enquanto responsáveis legais, né, por pessoa com deficiência, a aquisição de carro com algumas isenções de impostos federais e com alguns requisitos estaduais também, né? É o IPI, o ICMS e o IPVA são passíveis de conseguir esse desconto. O que acontece? Até alguns anos atrás, esse benefício, essa isenção era fornecida ou dada pela Receita Federal mediante um laudo do pediatra. Fulano tem síndrome de Down ou tem uma deficiência tal, chegava na Receita Federal, era dado isenção. Óbvio, né? Como acontece muitas vezes, começou a acontecer muita falcatrua. O que a Receita Federal fez? Criou um formulário específico, que é necessário ter 3 assinaturas, passar por posto de saúde ou credenciado como SUS, né? Uma assinatura do responsável pelo posto, do psicólogo do posto e do pediatra ou do neuro ou do profissional que atende aquela pessoa, né? Isso gerou
muita dificuldade, porque os psicólogos, falando especificamente da síndrome de Down, têm medo porque o formulário não é perfeito, né? Aparece ali deficiência severa ou é severa ou não sei o quê, mas é uma coisa que quando tu olha, tu te assusta. Mas meu filho não é isso. E o psicólogo olha, não, mas síndrome de Down talvez não seja tudo isso. Não tem como avaliar porque é uma criança, tem que esperar ela desenvolver para ver se ela vai ser isso. Então tem algumas dificuldades. Sim, está bem mais fácil agora, está todo o processo online. Existe um site que é o CISEM, que é o Sistema de Isenção. Na época que eu entrei com o processo foi presencial, levou mais de um ano, e hoje em dia, em 72 horas, o laudo, depois de toda essa caminhada atrás das assinaturas, o laudo em 72 horas, o formulário está na mão. O que acontece, e isso a Tayane pode comentar também, o que é a dificuldade depois disso? E hoje eram 2 anos, agora são 4 anos para te trocar de carro, tá? Tu tem que ficar com aquele carro 4 anos. Aliás, tu tem direito a comprar outro carro depois de 4 anos. Tu não tem restrição de número de carros a adquirir. Mas o que acontece? Normalmente tu tá falando, a Dora, por exemplo, tem 7 anos. Sai da seara da deficiência. Ela é uma criança. O carro, quando tu compra com uma isenção, é no nome da criança, do deficiente. Né? Uhum. Tu é o responsável e o motorista, né, da pessoa para auxiliar, levar nas terapias e tal. A intenção é essa. Tenta vender o carro? Não pode. Se não tiver um alvará expedido por um juiz de direito. Uhum. Que tu entrou com um advogado para conseguir pedir o alvará. Então, assim, aquela isenção que tu teve lá há 4 anos atrás, aí tu começa a pensar se essa isenção é viável ou é boa para ti, porque tu tem que constituir um advogado, tu tem que depender da boa vontade do juiz, e já aconteceram casos do juiz dar o alvará 60 dias para te vender. 60 dias para vender o carro, depois tu tem que entrar com todo o processo de novo, entrar com a inicial, então, e as custas do processo, no nosso caso, graças a Deus a gente tem condições e não pode alegar aquela, como é que é o nome, Tayane, me ajuda, da miséria. A JB Assistência Judiciária Gratuita. Isso. Então tu paga, esse alvará já parte de 2,5 do valor do bem. Então, já é mais, além de constituir o advogado, que é para tu poder entrar com a solicitação, tu ainda tem as custas do processo. Então, tu começa a avaliar se essa isenção que tu tem direito, tudo certo, ou é legal ou não tu conseguir. É a avaliação da família mesmo, né? Tem todas essas diferenças. Mas existe o direito, está bem mais fácil hoje de conseguir. Mas tem alguma incoerência, eu vejo uma incoerência nisso em função dessas custas que tu vem. E a cada carro que tu adquirir, a cada troca, tu vai ter que constituir de novo advogado, pagar as custas de novo para o próximo bem, até que a criança, se quando completar 18 anos, for autônoma e responder por si, que aí não vai ser mais criança, mas se tiver a independência que a gente busca a vida inteira e a autonomia, aí sim, aí caminha pelas próprias pernas. Na verdade, tem a isenção do imposto de renda, né, para pessoa com deficiência, está na lei também, né, tem lei para isso. E aí tem, com relação ao carro especificamente, né, a isenção é IPI, IOF e ICMS. São os 3 impostos que as pessoas com deficiência têm direito de não ter a cobrança, né. Mas realmente, esse entrave que o Afonso falou é incrível. O IPVA também se consegue, viu? Sim, o IPVA também. Isso, o IPVA, aí tudo tem estava falando especificamente da compra, né? Dos impostos que incidem sobre o valor da venda do automóvel. Tá? Isso. O IOF vale só para a primeira compra, depois a gente não tem mais. Uma coisa que eu acho importante de ressaltar... Pode falar, tá?
eu acho que é importante falar, assim, ó, que é uma questão que vem bastante para mim, eu estava me lembrando agora também, é a redução de carga horária para servidor público. Tá? Isso é bem importante de falar. Servidor público federal, municipal, estadual tem. Eu sou beneficiado do Estado por esta lei. Tem uma redução de 50% da carga horária sem ter a redução de salário, tá? Isso, exatamente o que acontece comigo. Em função das terapias da Dora, e a gente tem, isso é bem controlado pelo Estado, a gente tem que comprovar, era de 6 meses, agora passou de ano em ano, laudos das terapeutas, dizendo que realmente é necessário e tal. O que acontece é que alguns municípios não têm, e isso, já chamando a atenção dos vereadores de Gravataí, eu já entrei com indicativo porque como mexe no erário, não é um projeto de lei qualquer, tem que ser um indicativo via a prefeitura, né? O vereador tem que fazer um indicativo de lei e diminuiria o erário do município. Então, tem que ser aceito pela prefeitura. Sim, Eu tenho o projeto feito, já encaminhado para alguns vereadores, que não teve sequência, mas voltaremos ao assunto aqui em Gravataí. Não se preocupe que a gente não esqueceu dos funcionários do município. De antemão, já nos colocamos à disposição para ajudar. Isso é importante justamente para você ter tempo para levar seu filho na estimação precoce, para fazer todo o que ele necessita para ter uma qualidade de vida melhor. Tá? Eu vou agora abrir uma interação com o público. Eu anotei algumas perguntas, mas algumas pessoas importantes entraram na live aqui e eu quero agradecer a presença delas. Uma das pessoas importantes que entrou é o Vicente Fiorentini, está aqui também, boa noite, a FAD presente. Aqui a Lu Soares também está aqui conosco, a Cristiane Araújo, a Stephanie também está aqui, a Lita está conosco, o Eduardo, tem mais gente aqui entrando, a Desirri também está conosco, uma boa noite. Eu anotei algumas perguntas aqui, gente. Deixa eu agora procurar na ordem. Quem está acompanhando, perguntou na início se está acompanhando a live até o final, vai ter sua resposta. Vamos lá, então. Viviane Dávila pergunta. Ela perguntou quando você estava falando, Tayane, sobre a questão do plano de saúde, né, sobre os atendimentos. Ela está perguntando se isso também vale para a psicopedagogia. Vale para o tratamento que o médico prescrever. Se o tratamento que o médico prescrever, o médico especializado que atende esse deficiente, entender que é psicoterapia, psicopedagogia, TO, fono, ecoterapia, musicoterapia, enfim, o que o médico especialista no assunto entender necessário será adquirido. Próxima pergunta, Adriana Nhoque. E pode usar monitores que são estagiários ou simplesmente fornecer monitores? Qualificar um monitor é obrigação da escola? Eu acho que a Adri pergunta porque a Dora, eu acho que tinha monitores que eram estagiários. Não pode. Não pode. Tem que ser, assim, a escola tem que ter pessoas qualificadas e... esse é o problema, né? Esse é o entrave que as escolas criam. Na verdade, elas têm que ter pessoas com preparo suficiente, tem que ter alguém de formação, eles podem até ter um estagiário como auxiliar daquele tratamento, desse monitoramento. Mas a monitoria não pode ser única e exclusiva de um estagiário, a monitoria tem que ser de uma pessoa especializada na área. Né? Pode ter um estagiário auxiliando, o monitor pode, nada impede. Mas o monitor tem que ser uma pessoa qualificada, já qualificada, no caso, né? Eu conheço um pouquinho o caso da Adri, é que, como a escola, existe cursos de especialização à noite, técnicos à noite, enfermagem, pedagogia, o que acontece? Eles têm os estágios obrigatórios. A escola puxa para a monitoria para fazer os estágios obrigatórios do curso técnico, entendeu? Não, nada impede, né, Afonso?
desde que o monitor esteja presente e ele seja a pessoa responsável por aquela criança, né, por aquele estudante. No caso, o responsável pela criança é o monitor que veio do curso técnico. Não pode, de forma alguma. Tá certo. Gente, eu vou botar um comentário aqui, que não é pergunta. É da Noêmia. Nós, pais, também não estávamos preparados para receber o nosso filho com deficiência. Tivemos que ficar com ele. Não dava e não dá para devolver. Tivemos que aprender e foi muito legal. Isso que a gente está tentando mudar na sociedade, Noêmia. A gente está tentando mudar com a inclusão, com a convivência, com a quebra dos paradigmas, né? Que a gente quer que todo mundo cresça desde pequenininho lá na escola, e quando a família vem e tem essa notícia que vai ter um filho com deficiência, ela chega assim, bom, eu tive na escola a minha Luísa, minha colega Luísa, e eu brincava com ela, então vai ser assim, ela vai brincar, vai se divertir, vai ser alegre, vai correr, vai andar, ou vai correr numa cadeira de rodas, ou vai brincar, e vai ser feliz. Essa nossa luta de movimento, essa nossa luta de estar presente para mostrar para as pessoas que ou vai lembrar dos loucos lá do grupo da Luta, são felizes. Da Chute, né? Vai lembrar dos loucos do grupo da Chute no Preconceito que ficava agitando a cidade, o shopping e botando de cabeça para baixo a cidade de Gravataí. Pô, aqueles caras, eles eram felizes. Eu não entendi por que tem tanta restrição e medo, né? Tá certo. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu anotei. Sabe, complementando ali a função da monitoria, eu acho que uma coisa que deveria ser uma luta nossa, né, eu digo nossa como sociedade, é que as licenciaturas já deveriam preparar para isso, né? Para que não precisasse ter. Então, assim, isso já deveria ser uma cadeira da licenciatura para que tivesse o profissional já tivesse este preparo para que nem eu disse, para a gente ter essa noção de sociedade plural, né? A gente precisa ter essa noção. Eu vou botar outro comentário da Ana Lete. Exatamente, Afonso. As pessoas estão equivocadas. A PAI é assistência terapêutica e convivência, não escolarização. São coisas diferentes. É uma coisa que a gente vem dizendo, né? A educação especial, ela é um complemento. Ela não pode ser a via única, né? Você vai numa escola regular e faz um complemento. E uma coisa é a saúde, outra coisa é a educação. É isso aí. Deixa eu ver, eu separei mais um aqui. Agora eu tô anotando e agora eu tenho que procurar, porque é muitas... Aqui, outro da Adriana. Sobre BPC. Já soubemos de haver jurisprudência sobre a pessoa receber, pois algum juiz entendeu que esse valor é para a pessoa e para a família auxiliar arcar com as despesas de terapia que o governo deveria fornecer e não fornece. A Tayane tem conhecimento? Não tem como usar essa jurisprudência? Jurisprudência tem, assim, nós comentamos isso é uma jurisprudência, pelo que me referiram, do Distrito Federal, né? Mas, assim, o entendimento majoritário, que a gente usa essa palavra no direito, entendimento majoritário, é de que é uma regra, existe a lei, né, e a regra é clara. A regra é um salário. A gente sabe, que nem eu falei, isso é ridículo, porque a pessoa tem que ver abaixo da linha da pobreza, é miserabilidade para ter direito a BPC. A lei foi criada para a pessoa não ter direito, né? Então, assim... Existem duas linhas, né, Tayane? Não sei se também... existem movimentos que estão tentando, pelo menos, ser meio salário mínimo por pessoa, não ser um quarto. Sim. Existem alguns projetos de lei, alguns movimentos para transformar em que também ainda continua sendo um absurdo. E essa jurisprudência que a Adriana comenta é o entendimento do juiz, que é subjetivo, claro, que aquele valor não era para sustentar a família, né? Era para sustentar e dar condições daquela pessoa seguir a vida. Né? Mas arcar com as terapias. Sim, isso é uma decisão isolada. Foi a Adriana que perguntou, né, Jonas? Sim, Adriana Nhoque. Tá. Adriana, isso é uma decisão isolada. O que acontece? Quando começa a ter várias ações nesse sentido, por isso que a sociedade tem que se movimentar,
a lei é mutável, né, e a jurisprudência vai criando casos, e isso acaba virando, às vezes, como a gente diz, é uma matéria que já tem várias decisões naquele sentido, ela acaba virando, alterando a lei. Então, o que a gente fala? Tem que buscar isso. Então, assim, é uma decisão, ainda é uma decisão isolada. A partir do momento que começar a pipocar por todo o país decisões de que o BPC, sim, não é para o deficiente, não é para a família, não é para sustentar a família, é para sustentar as terapias. Então, assim, o que nós indicamos? Indicamos que entrem, que busquem, vão atrás dessas decisões. Mais uma vez, vamos nós virar os barraqueiros brigando pelos nossos direitos, mas, enfim, é o jeito de conseguir, gente. Mas, assim, realmente, a partir do momento que vão tendo várias decisões nesse sentido, aí nós vamos poder parar de brigar por isso, e isso vai virar uma regra, e não uma exceção. Tá certo. Eu vou botar um comentário aqui do Vicente. Jonas, a Noêmia é presidente da Federação Paranaense da Síndrome de Down. Seja bem-vinda, Noêmia, à nossa live. Obrigado pela participação. Vamos lá. Aqui tem um comentário também. A Juliana te agradecendo. Thay, perfeito, Tayane. Eu que agradeço a Ju pela oportunidade. Gente, a nossa live está chegando no seu final. Eu quero já abrir um espaço aqui das palavras finais, começando pela Tayane. Suas palavras finais, Tayane, para o pessoal aí de casa. Eu quero começar fazendo um agradecimento por vocês abrirem esse espaço para a gente conseguir lançar uma luz para que essas famílias possam ter atendimento, para que as pessoas tenham esse entendimento de que elas têm esses direitos e que elas devem buscar esses direitos, né? Então, assim, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de poder ser a porta-voz desses direitos de vocês, né? Nossos direitos, que são de todos nós. E eu gosto muito do que eu faço, eu me realizo muito com o que eu faço. Eu acho que, assim, eu acho que esse é o sentido pleno da advocacia, né? Ir atrás do que a gente entende como direito das pessoas, do que é justo. Então, assim, eu sou muito satisfeita com o que eu faço. E eu quero agradecer muito a Juliana de ter me procurado para participar da live. Já me coloco à disposição de vocês para se surgirem outros temas e precisar esclarecer algumas outras coisas para vocês. Eu espero, de alguma forma, ter contribuído para amenizar um pouco essa busca pelo conhecimento, pelas brigas, pelas leis. Já vou dizer para vocês que eu vou disponibilizar para as pessoas o nosso WhatsApp do escritório, porque quando eu fiquei sabendo que eu participaria da live, nós fizemos no escritório um material com todas essas perguntas que vocês, recorrentes, né, que vocês fazem. Nós preparamos um material, tipo, com um passo a passo do que tem que ser feito, né, de onde buscar a legislação para a matrícula da escola, para a isenção do carro, para o plano de saúde, para as terapias, para a redução da carga horária. Então, nós montamos uma cartilhazinha bem simples, uma linguagem bem simples. Então, quem quiser, eu vou deixar o número do WhatsApp do escritório, que é o 51, que é Porto Alegre, 9935-78229. 9935-78229. E eu quero fazer 2 agradecimentos especiais. Eu quero mandar um beijo muito grande para o Miguel, o Mig, que é uma criança com diagnóstico de TA, que nós conseguimos todas essas terapias para ele, né? Nós do escritório conseguimos para ele, tivemos uma liminar favorável, e ele está muito feliz, e ele está de aniversário hoje, já começou a fazer a fono, já começou as coisas, e isso é uma coisa que me deixa muito, 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 muito feliz, tá? Então, um beijo, Mig, um feliz aniversário, que tu possa fazer a tua fono com a Gi, bem faceiro, e que tu possa adquirir todas as tuas capacidades plenas. E quero agradecer a Vânia Rosa. A Vânia Rosa, ela é intérprete de Libras, hoje em dia até do governador, e ela representa várias entidades, e a gente já fez algumas lives com ela também. A Vânia é uma pessoa super antenada nessas questões de inclusão para emprego de deficientes, para empregabilidade, capacitação para empregabilidade. Então, é uma pessoa que merece meu reconhecimento, meu respeito. E um beijo, Vânia. Obrigada, gente. Obrigada mesmo, e nos colocamos à disposição.
Tayane, já que tu citaste a Juliana, eu vou dar o direito de resposta à Juliana. Nós que agradecemos, querida. Gratidão demais por estares conosco na luta. Outra coisa aqui, o pessoal já está pedindo aí, ó, que era essa cartilha. Afonso, tuas palavras finais. Providenciaremos a cartilha. Como diz a Tayane, né, mais indicado online em função dessa mutabilidade das leis, né? Talvez imprimir e distribuir não seria o ideal em função disso. Essas leis são muito mutáveis, até por jurisprudências ou não. Então, eu acho que a gente pode disponibilizar, como a Tayane falou, online para essa consulta, e à medida que houver necessidade de reformulação, a gente vai combinando com essa parceria que ela abriu agora para a gente, muito, muito faceiro com isso. Eu queria agradecer, então, a Tayane por se disponibilizar e então, tá nesse mundo que nos é caro, e a Ju nos trazer ela, resgatar ela para nós aqui. Certamente vamos fazer algumas parcerias bem interessantes, se tu te disponibilizar. A nossa intenção e a nossa ideia enquanto grupo é a informação quebra preconceito, chuta preconceito para longe, como o nome do grupo, né? É só informação. Às vezes a pessoa é preconceituosa, não é por maldade, é uma cultura que vem desde anos, é falta de informação, medo do diferente, e isso a gente pode ir quebrando devagarinho. Tu falaste sobre algumas coisas que as pessoas, a formação das escolas, que não tem na formação do pedagogo, vamos dizer, muito inserida essa coisa da inclusão, talvez precise mais. Nós temos a fala da nossa parceira, que é a doutora Karina Mazuco, que a experiência dela, ela está fazendo especialização em síndrome de Down, mas ela disse que durante toda a vida acadêmica dela, ela teve uma aula sobre deficiências. Como é que ela vai se preparar para dar uma notícia para uma família, ter a sensibilidade e o tato de chegar numa família e abrir as possibilidades de um filho com deficiência. E não dizer, ele vai te amar, apesar de tudo, ele vai ser bem amoroso. É complicado isso. Não é maldade das pessoas, é falta de informação. E é isso que o nosso grupo se propõe. Informar, e ir quebrando os preconceitos com convívio, com essa superexposição hoje dos nossos filhos, através dos calendários que já saíram do forno. Para quem quiser adquirir, é só entrar em contato, está na mão do Jonas ali, que por reclamação dos irmãos típicos, por que eles têm calendário e a gente não pode? Então, a inclusão se fez esse ano e todos os irmãos estão juntos. E foi muito legal, porque a reação dos outros filhos é muito gostosa, assim, de se verem artistas como os nossos T21. Obrigado mais uma vez, Jonas, nosso mestre de cerimônias. Muito obrigado, perfeito, Tayane, e o sócio, que é o oculto, sócio oculto, que eu sei que trabalhou junto. Muito obrigado. Gente, eu costumo falar que a gente está fazendo de superexpor os nossos filhos, as pessoas com deficiência, é justamente para equilibrar uma balança de desigualdade que vem há muitos anos, né? Vamos voltar lá na Idade Média, se afogava a pessoa que nascia com alguma deficiência, né? 50 anos atrás, ela ficava com vergonha, a família tinha vergonha, eu estou falando 50 anos atrás, a família tinha vergonha, ela ficava escondida, né? A casa, se dizia que o ponto da casa amaldiçoada, né, é porque tinha uma pessoa com deficiência que gritava dentro da casa. Então, essa superexposição hoje, né, notada pelos irmãos,
é justamente para equilibrar essa balança de desigualdade. Eu quero já fazer aqui, mostrar o calendário para vocês, e uma das coisas que a gente fez, que eu acho que foi sensacional, né? Inclusive uma ideia do nosso amigo aqui também, colega de luta, o Rodrigo, foi que os T21 escrevessem os meses do calendário. Ou seja, todos os meses eles escreveram. Não foi eu, não foi ninguém que fez, foi eles aqui. Então isso é para demonstrar que eles são capazes e que eles conseguem fazer, se você acreditar. E eu quero agradecer o Afonso, a Tayane, quero agradecer a Juliana, que também, né, fez todo o meio de campo com a Tayane para que essa live acontecesse, mas eu também quero agradecer a uma geração, né, a gente está falando aqui, está lutando por manter os direitos, né, da pessoa com deficiência, mas antes de ter esses direitos, muitas famílias lutaram, né? Então eu quero agradecer essa geração que lutou para conseguir o que hoje nós temos de direito, né, de leis, LBI, toda essa luta que essas pessoas, todas essas horas exaustivas de trabalho, de conversa, né, de reuniões que tiveram, sem ter o que a gente tem hoje, né? Eu nunca esqueço o que o Antônio Sestaro falou uma vez para nós: pais, não acham que vocês vão ganhar tudo pronto, que vocês têm as leis prontas, que está tudo ok, tá tudo certo. Lutem, se ergam, porque isso está a perigo de perder-se. Então, a luta tem que ser contínua, até que nós tenhamos uma sociedade, uma geração realmente inclusiva, né? Então, a gente precisa lutar e batalhar. Então, fica esse agradecimento aqui meu a essa geração que lutou e que conquistou esses direitos. Agradeço a todos que participaram, que comentaram, que compartilharam dessa live, e eu desejo agora para vocês, a todos vocês, uma boa noite.